Olá, meus amigos, aqui é o Samuel Brito, sejam bem-vindos ao meu canal. E pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que levantou questionamentos aí, que foi sobre uma pesquisa, né, que saiu recentemente e ela foi suspensa pelo TSE. Gente, essa pesquisa, ela mostrava que o senador Flávio Bolsonaro, que é o indicado do presidente Bolsonaro para a presidência da República, ele estava à frente do atual mandatário, né? Ou seja, o Flávio Bolsonaro, segundo informações do que eu li em diversos portais aí, diversos sites, o Flávio Bolsonaro aparecia na frente do Lula nessa pesquisa com cerca de 48% dos votos, enquanto que o Lula tinha 46% dos votos. Mas aí a ministra Carmen Lúcia determinou a suspensão dessa pesquisa, né? Portanto, a empresa, que foi uma empresa internacional que fez essa pesquisa, ela tirou a pesquisa do ar, né? Por determinação judicial. Mas é o que a gente fala? Por um lado, a gente pode dizer que é sim, um pouco de perseguição e tal, né? Porque a gente sabe que o sistema ele tem um preferido, né? E a gente sabe que quando o sistema escolhe um, acaba dando vantagens para um, né? E enquanto o outro lado acaba sendo prejudicado, no caso o Flávio Bolsonaro. Mas aí também a gente tem que lembrar do seguinte: eu sou apoiador do Flávio Bolsonaro, eu sou bolsonarista, né? Desde que eu me conheço por gente, eu sou bolsonarista. Mas aí, o que acontece? A gente tem que lembrar o seguinte: não é simplesmente chegar, fazer uma pesquisa e soltar. Não é dessa forma que as coisas acontecem. Querendo ou não, aqui no Brasil, né, existem leis. E a lei para as eleições para pesquisas em ano eleitoral, ela é bem específica. Ela diz que toda pesquisa eleitoral ela tem que ser, antes de ser divulgada, precisa ser registrada no site do TSE. E o que essa empresa fez? Ela fez a pesquisa, tudo certinho dentro da metodologia correta, mas ao invés de, antes de soltar a pesquisa, essa empresa registrar a pesquisa, ela não fez isso. Ela já foi lá, fez a pesquisa e soltou direto. Então ela não seguiu o rito necessário conforme a lei aqui no Brasil. A gente sabe que o sistema, né, a gente sabe que eles encontram qualquer brecha possível para poder é, perseguir a direita, isso é óbvio, isso é claro e notório, mas nesse caso a gente não está falando sobre isso. A gente está falando que foi um ritual que precisava ser seguido, segundo a lei brasileira, né? E infelizmente não foi. Em momento nenhum, é, na suspensão dessa pesquisa, foi dito que a pesquisa estava errada, que foi feita uma metodologia diferente, alguma coisa. Em momento nenhum, os números da pesquisa foram contrariados ou colocado à prova, né? Dizendo assim, tá errado alguma coisa. Não, em momento nenhum. A única coisa que fez essa pesquisa sair da internet, né, para que o povo tivesse acesso, foi o fato de que não havia sido feito um registro prévio antes no site do TSE. Ou seja, se tivesse sido feito esse registro, a pesquisa estaria aí ainda para que a gente pudesse ver, divulgar, né, passar para frente, passar para os grupos, para que a gente pudesse abrir o arquivo e poder estudar lá o que está acontecendo sobre cada eleitorado, para qual lado está indo o eleitorado mais jovem, o mais velho, né, o mais escolarizado, o menos escolarizado. Só que o único problema foi a empresa não ter registrado a pesquisa antes de fazer a divulgação. Portanto, por causa disso, ela saiu do ar. Mas veja, como em nenhum momento,
foi feito questionamento sobre o resultado dessa pesquisa, sobre os números, então a gente vê que de fato é um ponto positivo para o Flávio Bolsonaro. A gente vê que é um nome competitivo e que tem tudo para ganhar as eleições esse ano, né? E vale lembrar, pessoal, que a gente votar no Flávio Bolsonaro esse ano é também votar pela anistia. Porque o Flávio Bolsonaro sendo eleito, ele tem o poder de dar o indulto presidencial tanto para o presidente Jair Bolsonaro, que está preso injustamente por perseguição política, né? Como também para aquelas milhares de pessoas, né? Aquelas centenas de pessoas que ainda estão presas, né? Por conta de um golpe fictício, um golpe que não aconteceu. Então, assim, em relação a essa pesquisa, é um ponto positivo para o Flávio. Eu acredito que o Flávio Bolsonaro tem sim tudo para ganhar as eleições esse ano, só que depende da gente. Depende da gente. Depende do que a gente vai fazer. A gente vai ficar só na internet? A gente vai conversar com aquele parente que está indeciso, aquele parente que na última eleição votou lá no outro lado? A gente vai ficar somente postando coisa na internet? A gente não vai conversar com aquele amigo bem próximo que a gente tem, mas que a gente sabe que ele faz o L? Então, depende da gente. Ah, somente um voto, não sei o quê. Faz diferença. Faz diferença, porque de grão em grão a galinha enche o papo. Então, gente, não vamos ficar só na internet. O trabalho na internet é essencial. É muito importante. A gente precisa divulgar, a gente precisa urgentemente pegar os arquivos, as postagens que o Flávio Bolsonaro faz e a gente precisa repassar para frente. Não é só pegar do perfil dele, baixar e postar no nosso, não. A gente precisa compartilhar direto das redes sociais dele para que quando outras pessoas verem esses arquivos, essas postagens, também vejam lá o nome dele, Flávio Bolsonaro, clicar e ir direto para o canal dele, ir direto para a página dele lá no Instagram, ir direto para o perfil dele lá no Facebook. Então, gente, a gente precisa sim manter esse engajamento, porque eu vejo que a direita está caindo um pouquinho no engajamento. E isso porque a direita perdeu a esperança, mas essa esperança está voltando a ressurgir. Só depende de nós. Só depende de nós. A gente estava indeciso, na verdade não indeciso, mas a gente não sabia em que direção seguir desde a covardia que fizeram com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Mas o presidente Bolsonaro já apontou o dedo e falou, ó, esse é o meu escolhido. Então, o Flávio Bolsonaro é o norte que a gente tem que seguir agora. A gente já tem um norte, já tem uma direção, a gente só precisa agora seguir. Então, vamos, pessoal, continuar engajados na internet, compartilhar todos os arquivos que a gente vê, todas as postagens que a gente vê o Flávio Bolsonaro, políticos aliados, né, postando, e a gente precisa aumentar esse engajamento. O nosso engajamento é 1000 vezes maior e mais forte do que o da esquerda. Mas quanto mais para a gente, melhor. Então, não deixe de engajar nas postagens, porque isso é muito importante. Não é à toa que o Lula quer censurar ou regularizar, né, as redes sociais, porque ele sabe que aqui a gente é muito forte. Porque a direita, a coragem que a direita não tem de falar com o vizinho, a coragem que a direita não tem de falar com um amigo, sabe, sobre política, e dizer assim, não, vamos votar aqui, tal pessoa, vamos fazer o certo. A coragem que não tem pessoalmente, tem na internet. Então a gente tem muita força nas redes sociais e não é à toa que o Lula quer regularizar. Então, gente, não é só ficar na internet. A gente tem também que falar com as pessoas próximas para que esse ano a gente tenha uma chance de salvar nossa pele, de salvar o Brasil dessa perseguição política, dessa
ditadura judicial que está acontecendo no nosso país. Mas só depende da gente. Só depende de cada um de nós. Então, que cada um de nós possamos fazer a nossa parte. E eu conto com todos vocês também curtindo esse vídeo aqui, compartilhando, se inscrevendo no meu canal. E, gente, toda ajuda aqui é bem-vinda. Se você é novo aqui no canal, eu peço que você se inscreva e que seja muito bem-vindo aqui. Eu estarei sempre postando vídeos, comentando sobre diversos assuntos e eu conto com a presença de vocês, tá bom? Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima.